Olá, queridos, paz seja convosco. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder estar ministrando ao teu coração, que sejas ricamente abençoado por Deus através dessa palavra que iremos ministrar para você nesse momento. Que a graça de Deus te alcance, que a graça de Deus te acompanhe, que a graça e o poder de Deus, a unção de Deus, o mover de Deus esteja envolvendo a sua vida nesse momento. Sejam impactados pela presença de Deus. Você receba de Deus tudo aquilo que você está precisando, almejando, buscando. Que você seja ricamente abençoado no nome de Jesus, através dessa palavra que queremos ministrar ao teu coração. A mensagem de hoje é erros que sufocam o casamento. Nós iremos falar alguns erros que têm sufocado muitos casamentos na atualidade, nessas épocas, nesses tempos, e que você seja abençoado em nome de Jesus. E o texto que nós vamos ler está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 3, diz assim, olha: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Amém, amém, é o que diz a palavra de Deus escrita aí pelo apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo. Então, queridos, cada pessoa tem uma responsabilidade. Existe responsabilidade dentro da família, dentro da casa. Cada pessoa que compõe essa família, elas têm responsabilidade. Então, primeiro, o marido. Qual a responsabilidade do marido? Quais são as responsabilidades do marido dentro da sua casa? A primeira responsabilidade do marido é liderar a família. O marido lidera a família. Segundo, ele protege a família. Ele protege a família, segunda responsabilidade. Terceiro, ele provém a família. Então, essas são as responsabilidades do marido. Primeiro, liderar a família. Segundo, proteger a família. Terceiro, prover a família. E a esposa? Qual a responsabilidade da esposa? A primeira responsabilidade da esposa é confortar. A esposa tem que confortar. Segundo, ela tem que ensinar. Terceiro, ela tem que nutrir. Amém? Confortar, ensinar e nutrir. E dos filhos? Quais são as responsabilidades dos filhos? Primeiro, amar os pais. Os filhos devem amar os seus pais. Segundo, obedecer a seus pais. Primeiro, amar e depois obedecer. Tudo isso dentro da palavra de Deus. Então, nós encontramos, queridos, alguns erros que sufocam o casamento. O primeiro erro que sufoca o casamento se chama infidelidade. Infidelidade é uma ação infiel, é uma deslealdade. E infiel
é a pessoa que comete abuso de confiança. Se você casou, se você está casado, lógico, você tem que confiar na sua esposa. Esposa tem que confiar no seu marido. A primeira coisa, que sufoca, o primeiro erro que sufoca o casamento se chama infidelidade. Tá? Sejamos fiéis, assim como Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, Jesus foi fiel até a morte, que nós, maridos, também sejamos fiel à nossa esposa. Segundo erro que sufoca um casamento é a mentira. Mentira é engano, é dolo. E a Bíblia diz, querido, em Provérbios 13:5, que o justo aborrece a palavra da mentira. O justo aborrece a palavra da mentira. Efésios 4:25 diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Eu não suporto mentira. Eu repudio mentira. Eu nunca gostei de mentiras. E a Bíblia diz que o Satanás, que o diabo, ele é o pai da mentira. E quem mente não vai para o céu. Apocalipse 22 diz que aqueles que amam, aqueles que praticam a mentira, não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. Então, mentiras, elas sufocam o casamento. E o terceiro se chama falta de respeito. Eu conheço um casal em que o marido, ele abraça outras mulheres perto da sua esposa e ele fala palavras, que de alguma forma de respeito à sua esposa. Eu conheço um casal que ele abraça outras mulheres perto da sua esposa. Ele disse que se ele fizer isso perto da sua esposa, ele automaticamente está fazendo perto dela, ela jamais vai desconfiar dele. Só que isso, querido, é uma falta de respeito. Jamais pode haver em um casal uma falta de respeito. Não cause para a sua esposa uma falta de respeito. Não desrespeite a sua esposa, não desrespeite seu marido. Isso vai prejudicar o teu casamento, isso vai prejudicar o teu relacionamento. E o quarto se chama orgulho. Orgulho é um conceito elevado que você faz de si próprio. Muitas brigas, muitos casais brigam, muitos casais se envolvem em confusão por besteira. Brigam por coisas banais, por coisas fúteis, coisas que não vale a pena brigar. E muitas das vezes esses casais, eles ficam brigados durante o dia, um não fala com o outro. Isso é orgulho. Quebre esse orgulho, deixe esse orgulho de lado. Não crie confusão, não crie brigas dentro do seu relacionamento por coisas banais, coisas supérfluas, coisas que não tem nada a ver. Não durma com o seu marido, com a sua esposa brigado, Isso prejudica o seu relacionamento, Se você sair para o trabalho de manhã, estando brigado com a sua esposa, Satanás pode tentar você, Satanás pode colocar uma mulher na sua vida, um homem para sua esposa, e aí pode acontecer de um envolvimento, de um relacionamento. Isso vai prejudicar o seu casal, como já aconteceu inúmeras vezes, por causa de orgulho. Satanás, ele é um ser inteligente, ele age nessas brechas que muitas das vezes o casal deixa, o casal permite que aconteça isso, e muitas das vezes acontece um adultério, acontece um envolvimento com outra mulher, com outro homem, e aí vai prejudicar o teu relacionamento, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar você. Não seja orgulhoso, quebre o seu orgulho, se junte, como Paulo está dizendo ali, se junte,
né? Estejam juntos, estejam unidos, amém? Falta de perdão, muito sério. Muitos casais, eles não conseguem se perdoar, eles não conseguem liberar perdão. Sexto, é a falta de sexo. Queridos, eu tenho visto uma programação, eu tenho visto aí na internet uma igreja que passou por vários problemas nos Estados Unidos, uma igreja grande com 4.000 membros e muitas pessoas envolvidas dentro dessa igreja, trabalhando para o crescimento daquela obra. E ali naquela igreja existia um casal, tá? A filha do bispo da igreja, ela estava namorando com um rapaz, ela cantava na igreja, ela fazia parte devocional do culto, das reuniões, e ele envolvido na parte administrativa, eles dois muito ativos, né, na igreja, e estavam namorando, e de repente eles noivaram, e de repente eles casaram, tiveram um filho, e com o tempo esse jovem, já casado, ele começou a olhar perfis de homens na rede social, e ele ficava horas e horas olhando perfis de homens. Ele tinha inclinação para a homossexualidade. O pai dele foi assim, né? Tinha inclinação, e ele já estava com aquilo do pai, enraizado do pai, tendo inclinação para a homossexualidade, mas ele estava casado. Preste atenção, ele estava casado, ele já tinha um filho, ele não teve nenhum envolvimento homossexual. Até então ele não tinha tido nenhum envolvimento sexual com outro homem de homossexualidade. Ele tinha a sua vida ativa sexual com a sua esposa, mas ele começou a ter essas inclinações, e ele buscou ajuda, buscou terapia, buscou ajuda. A sua esposa não quis apoiá-lo, não quis ajudá-lo. Por muita insistência dele, ele conseguiu que a esposa estivesse participando daquela terapia, tá? Ele ficou, acho que mais ou menos quase que 1 ano sem manter relação sexual com a sua esposa. A esposa não queria, não se sentindo bem depois que ele revelou que ele tinha inclinação homossexual, mas ele não teve envolvimento não. Ele queria ajuda, ele necessitava de uma ajuda, tá? E aquela esposa não entendia, não entendeu e não quis ajudá-lo, tá? E aí veio o divórcio, eles se divorciaram. E ele conheceu um rapaz que começaram a conversar de noite na mesma casa onde ele morava com a esposa, e eles começaram a trocar conversar sozinho, e começou aquele acariciamento, e começou aquelas coisas, e aí ele veio a ter o seu envolvimento no homossexualismo e passou a morar com aquele homem, com outro homem. O que eu quero dizer para você, esposa, o que eu quero dizer para você, marido, que se existir algum problema na sua família, no seu relacionamento, a melhor forma de você resolver a situação é converse com a sua esposa, converse com o seu marido, né? Ajude ele na dificuldade, ajude ele nas suas lutas diárias, procure ajudar, procure entender, procure dar a melhor forma de ajuda possível para ele. Se essa esposa tivesse dado ajuda para o seu marido, no momento que ele precisou, eles estariam juntos. A mulher ficou deprimida, a mulher ficou melancólica, ficou triste, demorou um tempo, começou a beber, demorou um tempo para ela se recuperar daquilo, que foi muito difícil. Ajude a sua esposa, ajude o seu marido. Por que a gente viu nesse período muitos pastores se suicidando, muitos pastores tirando a sua vida? Porque o pastor, querido, ele não tem com quem conversar. É raramente um pastor que tem algum amigo que possa entendê-lo, que possa compreendê-lo, que possa viver aquela situação com ele, ajudar em oração. É difícil.
nós não encontramos ninguém que nos ajude, nós não encontramos ninguém que esteja do nosso lado, nós não encontramos de nos ser Deus, de orar, de nos ajoelhar e falar para Deus, mas a gente não encontra ninguém, né? A gente não encontra ninguém. A Bíblia diz, olha, orai um pelos outros, confessai as suas culpas um para os outros e sereis curados, sereis transformados. Então ajude na dificuldade. Há um problema com o seu esposo, ajude ele, tente ajudá-lo. Há um problema com a sua esposa, tente ajudá-lo, resolver e lutar por isso. Procure alguém, procure uma ajuda, procure um pastor para lhe orientar dentro da palavra de Deus. Procure, e ele vai encaminhar você se for algo mais grave, vai encaminhar você para um psicólogo, para um psiquiatra, que seja. Mas procure ajuda, não deixe isso te consumir, não deixe isso te destruir. E nenhum casal, nenhuma pessoa casa pensando que vai fazer sexo todo dia. Não é isso, casamento não é isso. Casamento não é sexo todo dia. Casamento, o sexo é uma consequência, né, de um bom relacionamento, de uma boa conversa, uma boa parceria do casal, do esposo, da esposa. Sexo não é algo assim que a pessoa, eu vou casar porque eu vou fazer sexo todos os dias. Não é isso, isso não é casamento. Isso não é casamento. Então, mas a falta do sexo, ele pode destruir o teu casamento. A falta do sexo pode acabar com o teu relacionamento. E a última, para a gente finalizar essa palavra abençoada, é quebra de promessas. Muitas das vezes você promete para sua esposa, promete as coisas, mas não cumpre. Muitas vezes você promete algo e não cumpre. Você está quebrando a promessa. Não prometa daquilo que você não pode fazer. Nunca prometa algo que você não pode cumprir, que você não pode resolver. Então, quebra de promessas vai destruir, vai sufocar o teu casamento. Eu vi uma esposa, umas 11 horas da noite, 11h30 da noite, ela procurando o seu marido na rua, tentando encontrá-lo, e com as suas duas filhinhas, ela vinha andando na rua, procurando saber aonde ele se encontrava, onde ele estava. E muitas das vezes, querido, isso é uma coisa horrível, isso é uma coisa feia. Tem muita mulher, muitas esposas que fazem com que os seus maridos passem vergonha, né? Faz ele passar vergonha. Tem muitas esposas que fazem seu marido passar vergonha. Eu conheci um rapaz que morou perto de mim. Ele ia no trabalho da esposa, trabalhava num bom emprego, tinha um bom emprego, uma clínica, e ele ia todo dia fazer confusão, ele ia todo dia arrumar encrenca, perturbar a vida da mulher, da esposa. Foi o que aconteceu. Um dia ela perdeu o emprego. Eu conheci a história também de um homem que a esposa dele era professora. Ele ficava atrás de uma árvore observando a esposa. Que isso? Se você não confia, por que você vai casar? Se você é ciumento, por que você vai casar? Fique só, fique solteiro, não arrume ninguém, fique solteiro, vendo a sua vida solteiro. É isso que Paulo fala aqui. Mulher, não faça o seu marido passar vergonha. Honre a sua esposa, e esposa, honre o seu marido. Honre, que é isso que a Bíblia diz que a gente tem que honrar, respeitar e amar nossas esposas, e assim sucessivamente. É assim que nós devemos fazer como cristãos, como homens de Deus, como pessoas de Deus. Vamos acabar com essa violência. O maior índice de violência doméstica no Brasil é dos evangélicos. O maior índice de violência doméstica é os evangélicos que praticam. Que coisa! A Bíblia diz que nós somos luz, que nós devemos andar na luz. Devemos ser luz e sal deste mundo. Que tipo de exemplo nós estamos dando para a sociedade? E queremos e demonstramos ser boa pessoa, e demonstramos ser de Deus, mas as nossas atitudes,
Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa noite. E a minha oração e o meu desejo que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Fica com Deus.